Coisas que o homem diz, mas a Bíblia não fala, parte 7. Todos os caminhos levam a Deus. Não, na verdade é o total oposto disso. Moisés um dia construiu um tabernáculo, instruído pelo próprio Deus. Ele ficava no meio do acampamento, e lá só havia uma entrada. E dentro do tabernáculo haviam outras duas portas. A entrada se chamava Deré, e levava ao átrio. A segunda porta se chamava Emet, e levava ao lugar santo. A terceira porta se chamava Rai, ou Raim, e levava ao Santo dos Santos, o local onde ficava a Arca da Aliança. Agora, o que significa Deré, Emet e caminho, verdade e vida. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega à presença a não ser por Jesus. Só existe um caminho para Deus: Jesus Cristo. Muito bem, então, quer dizer que quando Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, esta expressão é uma referência direta às 3 portas do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo, ele está registrado, a descrição para a construção do tabernáculo está registrada lá no Pentateuco, especificamente Êxodo capítulo 25, em que Deus dá então a Moisés a prescrição detalhada de como deveria ser feito o tabernáculo, nos seus mínimos detalhes, materiais que deveriam ser utilizados, as medidas, a montagem e tudo como ele deveria funcionar, como funcionaria o tabernáculo móvel. Segundo este vídeo e muitos outros, eu vi vários outros influenciadores falando exatamente a mesma coisa, então nós teríamos aqui uma revelação extraordinária, né? Inclusive tem alguns pastores dando riqueza de detalhe dessa aplicação, em que o caminho, a verdade e a vida é uma referência direta às 3 portas do tabernáculo do deserto, tabernáculo móvel do deserto. Pois bem, quando nós vemos uma explicação como esta, né, ainda que esse vídeo que eu utilizei, ele é bem resumido, não é extenso, tem vídeos aí de podcast que as pessoas gastam um bom tempo fazendo ali todas as ligações, né, as concordâncias e puxando texto e teologia, explicação e aplicação. Por mais que faça muito sentido e esteja, entre aspas, em concordância com a teologia bíblica, esta aplicação é totalmente falsa e é totalmente fantasiosa. Não existe registro algum desse tipo de aplicação. Não existe registro nenhum, nem nas escrituras e nem em literatura judaica, de que as 3 entradas, né, do tabernáculo fossem chamadas pelos judeus de Derech, Emet e Raim, né, que seriam então caminho, verdade e vida. Eu pesquisei, fui atrás dessa informação, tentei encontrar literatura judaica que falasse disso. Por quê? Porque quando eles lançaram esse tipo de vídeo, esse tipo de argumento, as pessoas pediram referências, tá? Mas aonde que isso está nas escrituras? Primeiro, que quando nós lemos a descrição no Antigo Testamento, nós temos que entender que não existiam portas, né? Não eram portas, né? Por quê? Eram divisórias. E essas divisórias eram feitas com tendas, com tecido, chamados de véu. Então Deus dá a descrição de como deveria ser feita a cor desse tecido, a costura, né? Como os artesãos deveriam tecer esses tecidos, né? Fazer as tranças, né? E também a cor utilizada, desenhos, né, de figuras, né, angelicais colocadas nesses tecidos. Então você tem a entrada, você tem a divisória entre o pátio e a entrada do templo, né, do santuário ali, e depois a divisória interna que separa, então, o santo dos santos do santuário. Essas são as 3 divisões, 3 entradas, e eram caracterizadas por tecido, por véu. Estes tecidos não receberam e não eram chamados de caminho, verdade e vida. Alguns argumentaram que isto é, na realidade, uma referência extraída do Talmud. O Talmud
é um conjunto de interpretações e tradições orais do Antigo Testamento utilizado pelos judeus. Né? São escritos antigos, né, de tradição, de interpretação dos judeus. Muitos deles de caráter místico e completamente contrário às interpretações das Escrituras com base naquilo que nós entendemos e até mesmo as aplicações do Novo Testamento em relação à interpretação do Antigo Testamento. Né? Tem muito misticismo, tem muita mitologia judaica, né? A mística judaica, muitas coisas até absurdas estão lá nesses escritos. E nós sabemos que existe todo um trabalho de muitas vertentes modernas de rebuscar, né, nos escritos judaicos antigos ensinos e aplicá-los na igreja. Eu tenho muitas reticências em relação a isso. Né? Eu não aprovo esse tipo de comportamento, afinal de contas, não é o que a igreja fez, não é o que Paulo fez, não é o que os escritores neotestamentários fizeram, e a igreja não fez isso durante toda a história. Né? Esse movimento de rebuscar no judaísmo antigo, na tradição judaica, ensinos e aplicações para a igreja, é uma coisa relativamente nova, né? E eu não abraço essa causa de modo algum. Mas alguns comentaristas que utilizam essa aplicação falaram que, na realidade, não é um ensinamento bíblico, mas que isso vem da tradição do Talmud. Porém, não existe referência alguma do Talmud falando isso. Né? Eu tive o trabalho de pesquisar em alguns sites que tratam, né, da interpretação rabínica acerca do tabernáculo. E nos textos e artigos que eu li, fazendo citações, inclusive dos mais bem conceituados intérpretes da tradição judaica antiga, né, por exemplo, Maimônides, né, que é considerado uma das grandes autoridades interpretativas acerca da lei judaica, quando ele fala do tabernáculo, ele traz uma explicação mística, né, sobre os três espaços, né, que seria o pátio, a parte interna e o Santo dos Santos, como referência à alma humana, à existência do universo, coisas místicas mesmo, né, até mesmo cabalísticas em muitos casos. Né, e eles citam nesses artigos outros que são também referências, né, no mesmo nível, muito próximo de Maimônides, e eles também fazem a sua interpretação de outra perspectiva, mas em nenhum dos casos eles citam esse detalhe, né, de chamar a primeira entrada de caminho, a segunda de verdade e a terceira divisória de vida. Não há referência alguma na literatura judaica, pelo menos não na literatura conhecida. E como é um fato curioso e realmente cairia perfeitamente na explicação feita por Jesus, na afirmação feita por Jesus, eu acredito que isso seria muito mais utilizado pela igreja, se isso fosse um fato, né? Se esse registro existisse, né, dessa descrição, dessa tradição judaica, a interpretação das três portas ou divisórias, isso seria muito mais explorado pela igreja durante a história. Eu tive o trabalho, inclusive, de pesquisar em alguns, né, comentaristas bíblicos que trazem a perspectiva judaica, né, acerca dos acontecimentos, dos relatos e das interpretações. E eu também não encontrei. Eu tenho, por exemplo, aqui um comentarista, né, John Gill, né, que eu tenho os comentários dos evangelhos, né, da editora Pencal. E ele é um comentarista que era especialista, né, em tradição judaica. Inclusive, ele utiliza muito, né, das referências da tradição judaica nos comentários que ele faz do Novo Testamento. E quando eu leio João, capítulo de número 14, versículo 6, ele não faz qualquer referência a esta afirmação, a este argumento de caminho, verdade e vida, como sendo uma alusão às três divisórias e entradas do tabernáculo móvel de Moisés. Não, ele faz uma explicação completamente diferente, que vai num sentido bem distante disso, nem próximo disso. Então aqui é um comentário interessante de nós analisarmos, é um fato interessante. Por quê? Porque é um comentarista que era especialista
nessa tradição judaica, nos escritos judaicos, ele cita muito o Talmud, os Targums, os comentários, né, os sábios judaicos da época de Cristo, ali da época intertestamentária, né, dos escritos, a sabedoria que existe ali. Ele traz muito isso para enriquecer o contexto da coisa, e ele não faz menção alguma à utilização, então, né, dessas expressões Derech, Emet e Haim, para descrever, né, as três divisórias, né, as entradas e as portas, então, entre aspas, porque não eram portas, né, que fazem a divisão entre o átrio, o pátio, a parte interna e o Santo dos Santos. Tá? Então não há qualquer referência a isso. E o que é irônico no vídeo que eu postei aí no começo é que o rapaz, ele vai justamente utilizar como título, né, para o seu vídeo o que as pessoas dizem, mas não está na Bíblia. E o que ele diz? O que ele utiliza, né? O que as pessoas dizem é que todos os caminhos levam a Deus. Então ele vai explicar isso à luz das Escrituras. Mas daí ele vai usar o quê? Exatamente algo que as pessoas dizem, mas que não está na Bíblia. A Bíblia não ensina isso. Né? Isso nem sequer os judeus ensinam isso. Claro que quando nós falamos de nem sequer os judeus, aí nós temos que entrar em um detalhe. Quando eu fiz a minha pesquisa, eu encontrei sim alguns blogs, né, de judeus messiânicos fazendo essa aplicação, trazendo essa explicação. Essa explicação do Derech, Emet e Haim, judeus messiânicos. Porém, um detalhe, eles não fazem citação nenhuma de fonte, de onde eles tiraram essa informação. Inclusive, tem pessoas perguntando e pedindo e solicitando as fontes, e não há resposta. Ou seja, com grande propriedade nós podemos afirmar, isto foi uma invenção. Não existe nenhuma referência, né? Não existe nenhuma base que traz esse tipo de argumento. É uma invenção. E as pessoas estão repetindo. Por quê? Porque as pessoas não verificam as coisas, as pessoas não vão atrás. Quando ouvem, faz muito sentido, é lógico e não fere uma doutrina principal do Evangelho. Por isso as pessoas não tendem a desconfiar. Mas será que isso é realmente o que a Bíblia está dizendo? E nesse caso, não é. Outro detalhe importante é que quando nós falamos do tabernáculo, quando nós falamos do templo de Salomão, nós sabemos que havia muito simbolismo, né? Muitos tipos, porque todos os elementos eles apontavam para a realidade de Cristo que vinha no Novo Testamento. Eram luzes e sombras, né? Eram apenas silhuetas que davam a entender, né, o que viria depois. Isso é fato. Porém, no meio pentecostal, há muito exagero nisso. Né? Eu já vi várias pregações tratando sobre o tabernáculo, né? Tratando sobre a tipologia, o simbolismo, e eu vi exageros e coisas absurdas, coisas que não há qualquer simbologia. E eles pegam detalhes e começam a aplicar, por exemplo, as esquinas do tabernáculo, né, detalhes da composição da lã e começam a criar símbolos e tipos, né, para fazer a sua aplicação. Isso está totalmente errado, né? Isso está totalmente errado. Por quê? Porque aí você não está fazendo exegese, você está utilizando a imaginação para dizer, né, o que o texto não diz. Você está imaginando. E aí o campo da imaginação é ilimitado. Você pode imaginar o que você quiser. E outro detalhe, por mais que alguém diga assim, mas a pessoa pode usar isso de forma para o bem, né? Não querendo distorcer e trazer uma heresia. Mas não é correto se fazer isso, independentemente da sua intenção. Por quê? Porque você vai estar caminhando por um campo muito delicado. Né, entre você querer passar algo bom, uma aplicação boa e edificante, porém essa aplicação boa e edificante não estará fundamentada nas Escrituras, estará fundamentada na sua imaginação. E aí é um campo fértil para todo tipo de coisa. E nós somos edificados pela
palavra, não sobre o que os pregadores falam acerca da palavra. Por isso que o pregador deve ser exortado sempre a tomar muito cuidado, a não entrar nessas ondas, né? Nós estamos aí numa moda, né, da questão do sincretismo com o judaísmo, né? Nós estamos numa moda muito popular hoje em dia. Todo mundo quer trazer interpretações e retraduções do Antigo Testamento e do Novo Testamento, fazem isso com o grego também, né, para trazer novas aplicações do texto, novas interpretações, novas teologias, né, ou para fundamentar a sua própria teologia. Então eles estão fazendo tudo o que querem hoje, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque isso é muito perigoso, tá bom? Então, para finalizar esse vídeo, ratificamos que não, as 3 entradas e divisórias do tabernáculo não eram chamadas de Derech, Emet e Haim, não eram chamadas de caminho, verdade e vida. Isso é uma invenção moderna, não tem qualquer respaldo bíblico e nem mesmo na tradição judaica. Valeu, pessoal!